Quanto tempo demora a Amanda para fazer maquiagem, Amanda? Que minha esposa, 20 minutos é um make básico, não é? 20 minutos, porque a minha mulher acho que demora umas 2 horas para fazer a maquiagem. O que é a maquiagem na mulher? É o acabamento e polimento. Mulher já é linda, não é? E aí vai fazer o make básico, é o acabamento e o polimento. Às vezes eu falo que o acabamento e o polimento demora o mesmo tempo da escultura, porque vai dar toda a diferença final de longevidade, inclusive. Então é uma coisa muito importante. Eu gosto muito de mostrar algumas imagens, né? Vamos ver se eu consigo centralizar aqui para vocês. E muitas vezes aqui, até o professor Márcio estava mostrando, né, da gente fazer esse isolamento. Muitas vezes eu prefiro isolar, tem gente que não isola, para mim gruda tudo, depende da técnica de cada um. Eu gosto muito do uso de isotape. Às vezes o pessoal reclama que ele prende, né, na escultura, mas prende também porque ele vai absorver um pouquinho do adesivo, e aí na hora da escultura ele cola tudo. Então depois de aplicar o adesivo, puxa um pouquinho esse isotape assim, ou aquele fio, né, de tipo veda-rosca, tal, de teflon, né, o pessoal chama de teflon. Dá uma puxadinha, a área que não tem adesão, aí você faz toda a escultura, ele vai grudar menos. Mas vamos supor que grude, né? Então o ideal seria passar uma lâmina de lixa de metal, como tem da Durastripe, por exemplo, aqui da American Burr, está com uma linha completa aí de metal também, né, de lixas de metal. Eu gosto muito dessa aqui, que é uma que ela tem serrinha, então é a Saw Strip, tá? Então geralmente o pessoal vê a Saw Strip, é uma serrinha, o pessoal vai e quer serrar, né? Se você serrar e errar, passar o ponto de contato, você vai serrar o nariz do paciente. Não, já aconteceu isso com vocês? Papila. Então o ideal é você fazer movimento de gangorra até romper, movimento de gangorra. Então esse é o movimento correto de uma serra. Depois que rompeu, você pode até fazer um movimento de leve, mas o movimento de gangorra, tá? Então esse é o movimento correto para a gente não ter problemas, tá? Então conseguimos romper ponto de contato quando ele prende, né? A gente consegue eliminar esses resíduos que às vezes ficam, né? Aí, ó. Às vezes fica um resíduo da cinta ou da matriz aí, e aí a gente pode entrar com os sistemas de polimento. Muitas vezes também a lixa não entra, né? Já aconteceu isso com vocês? Você vai colocar a lixa, mas a lixa não entra. Então a gente pode colocar uma cunha, né? Uma cunha para entrar a lixa, para a gente dar um acabamento, ou mesmo passa junto com o fio dental, isso eu faço bastante, tá? A gente pega a lixa, vê o lado do corte da lixa, né? E aí você vai aplicar junto com o fio. Às vezes não passa, né? Às vezes não passa. Mas o fio dental ajuda a não romper a lixa. E aí eu consigo passar com mais facilidade. Então é uma dica legal aí, tá? Então, matriz de poliéster também, né? Às vezes você vai passar a matriz, ela não entra, né? Ou de metal também, passa com o fio dental na bordinha, e aí eu consigo fazer o movimento. Lembrando, olha que legal, nas fitas de polidor, né, essa epigloss, por exemplo, essa média tem a fina azul, o que é legal? Essa espessura, ela é bem fininha, né? Então tem algumas que são bem mais largas, e aí você vai fazer o acabamento cervical, acaba fazendo o polimento do ponto de contato. Então é uma coisa que às vezes não é legal também. Então o que é bacana também? Na movimentação, a gente faz aquele movimento em S, né? Que eu consigo fazer né, dar o acabamento mais na região vestibular, que se eu fizer assim, eu vou fazer uma curva total. Aqui eu estou tirando só vestibular, ó, eu estou puxando para o outro lado, ó, só vestibular. E aqui, ó, o acabamento mais paralingual, ó, tá vendo? Então, esse movimento em S é importante para você ver que lado que você quer dar o acabamento maior, tá? Lógico, o acabamento mais grosseiro a gente vai tirar com broquinhas mesmo. Então, aonde couber as broquinhas, então, como o professor Márcio até falou recentemente aí, a gente tenta terminar a restauração sem precisar mexer muita coisa, né? E geralmente a gente entra só com bisturi. Bisturi faz o apoio, né? E aí a gente empurra ou com o polegar
o polegar vai empurrar, ou com o indicador, então a gente não tem aquele risco de escapar também. Você vai raspando a restauração para poder cortar, tá legal? Então isso é importante. Aqui eu fiz um pré-acabamento aqui, então se puxar a matriz direitinho a gente consegue um resultado bem bacana, né? E no acabamento geral, depois eu vou mostrar um pouquinho rapidamente aqui para vocês, o que é o legal de acabamento? O mais legal de acabamento são as pontas multilaminadas, ó, tá? Essas são as mais legais. Por quê? Eu vou conseguir uma lisura de superfície maior para iniciar o processo de acabamento. Então, diferentemente das pontas de acabamento diamantadas, é uma lixa a diamantada. Então, esse é como se fosse um monte de faquinhas, de lâminas, né? Então, eu consigo já uma superfície maior. Então, eu posso iniciar o acabamento de corte com 12 lâminas e o início do acabamento com uma ponta de 30 lâminas, por exemplo. Vocês vão ver que as lâminas elas são bem mais fechadinhas, ó. Então, essa menorzinha, ó, é uma de 30 lâminas, olha a diferença, ó. Tá vendo? Ó, então essa já dá uma lisura de superfície muito legal. Então aqui também, se eu conseguir um acabamento cervical, aquele que você vai dar o acabamento e não vai sangrar a gengiva, é legal fazer com laminado, tá? Laminado é mais caro? Mas ele te dá uma qualidade de produto bem melhor. Então, eu vou só mostrar aqui um pouquinho na alta rotação. Então, aqui, como o Paulo falou, a gente vai trabalhar bem de leve, né, para a gente conseguir um pouquinho de resultado maior, mas a gente vai trabalhar bem de leve, ó, só para a gente ter uma ideia da lisura que a gente vai conseguindo com uma multilaminada numa superfície que eu passei uma lixa aqui, na verdade, ó, né? Então aqui, se a gente conseguir verificar, a gente já consegue uma certa lisura na superfície. Então, se vocês utilizarem, quem nunca usou multilaminada para iniciar acabamento e fazer o corte, é uma recomendação bem legal aí para quem usa resina composta, tá? E aí, como o Paulo falou, a gente vai iniciar também os processos aí de acabamento sempre fazendo o planejamento. A gente pode riscar, né? Então eu gosto muito de riscar com azul as cristas, né, mesial e distal. Então se eu inclinar aproximadamente 45 graus, eu vou ter a crista distal. Aqui qualquer angulação, tá, galera? Ó, a gente vai conseguir fazer essa visão aqui da crista. Na mesial, mesma coisa, tá? Então na mesial eu vou conseguir também o mesmo, ó, vai aparecer naturalmente. E aí você vai aplicar na região, tá? Aqui pode ser grafite convencional, a gente usa azul e vermelho que é frescura de professor, tá? É frescura, qualquer grafite. Só para marcar, ó, faz paralelo à face vestibular, vocês vão ver região de bossa. E sempre lembrar na face, na faceta ou na restauração do central, eu vou ter também a linha de angulação de borda incisal. Repara que eu tenho um formato quadrangular ali. Então, aquela morfologia que o pessoal fala assim, ó, vamos fazer um dente oval. Então eu posso fazer, em vez, eu forço a ser oval. Eu vou pegar essa porção e eu vou desenhar oval. Então eu vou fazer, em vez dele mais quadrangular, eu vou fazer oval. Então a silhueta final vai ficar ovalada do meu dente. Eu posso fazer triangular, então eu vou angular um pouco mais para triangular e eu vou conseguir um resultado maior de dente triangular. Por quê? Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo a porção retentiva abaixo da bossa e a porção expulsiva que é acima disso tudo, tá? Repara que nessa porção central ela é praticamente plana, tá? E alguns anatomistas, né, falam que inclusive ela chega a ser côncava, essa região aí. Então aqui o ideal é usar esse tipo de kit de lixa plana, tá? Então que a American Burst tem.
Então aqui eu estou usando uma de granulação já intermediária, então são 4 granulações, e aqui eu já posso aplicar, ó, ela chapada mesmo, ó, tá? Dentro desse limite desse triângulo que eu quero. Então se você fizer isso, agora repara, esse mesmo triângulo eu vou desenhar no dente vizinho para eu conseguir a simetria dos dentes. Aí eu consigo, porque já aconteceu com vocês, vocês fazem uma faceta, você vai fazer a segunda, uma sai quadrada, outra sai redonda. Não aconteceu isso? E aí você vê aonde você está errando, desenha em cima, que é legal. Aí você consegue fazer nesse plano, ó, eu vou passar a lixa só nessa região, ó, do meio aqui, ó, da faceta. Então se eu angular, ó, eu já vou começar a comer a marcação que eu fiz, tá? Então tenta evitar de fazer isso. E ó, só de fazer a lixa, então vai lá, tira. E aqui eu vou salientar exatamente essas linhas que a gente marcou para a gente conseguir o resultado até a linha que eu planejei, né, que é aquela primeira aqui, né, que a gente planejou. Então a gente vai fazer o recorte, o acabamento cervical. Então primeiro com a broquinha ou com o bisturi, tá? E depois a gente já vai chegando com a lixa. Quer dizer, com a lixa eu já consigo um resultado, mas a lixa já faz parte do acabamento. Então lembrando, o acabamento é mais corte, né? Então como a gente sempre fala também, a gente tenta já fazer o acabamento o máximo possível na escultura, então no pincel, né? Eu gosto muito de usar pincel com modelador. Aí a gente já consegue uma lisura bem legal. Então, em torno de tudo isso, deixa essa parte central plana, ó, praticamente plana, certo? E aí a gente vai, olha, sem sair do limite. Então, não deu. Quer cortar mais? Pega aquela lixa mais grossa, né? Então, no kit vai ter essa lixa bem grossona, ó, que é essa preta aqui, ó. Então, essa daqui que vai ser a braba, né, de corte. Então eu consigo fazer aquele corte plano, porque a maioria da gente faz a restauração, e a primeira que eu fiz, parecia um Mentex. Porque Mentex, vocês sabem o que é Mentex? O povo mais novo não lembra. Mentex chicletes. Mentex existe? Existe Mentex? É uma pastilha. Ela é redonda do cabo a rabo. Central não é assim, ela é plana no meio, ela é praticamente plana, tá? Então isso que a gente tem que entender. Então conseguimos fazer essa a escultura primária, vamos dizer, né? E aí a gente pode entrar com as broquinhas também para forçar essa anatomia. Se for o corte muito maior, a gente faz. E se eu não fiz a escultura, eu posso fazer com alta rotação e uma multilaminada ou uma FF, né? Uma ultra fina aí para dar o acabamento, tá? Então uma ultra fina para dar o acabamento. Então eu faço aqueles pequenos riscos, ó, então aleatoriamente ou vendo o dente vizinho, tá? E a gente vai tentando fazer as periquimáceas. Aí a gente pode desenhar também a região dos mamelos para fazer sulco. Então eu vou fazer um lado um pouco mais liso, né, para mostrar para vocês, e outro lado com um pouco mais de detalhamento. Esse detalhamento, pessoal, vai depender do que você quer de escultura, tá? Então pode ser uma escultura um pouco mais plana, mais lisa, uma escultura um pouco mais detalhada. Aí depende do cliente, depende do gosto, muitas vezes. E aí a gente vai entrar com a parte final das borrachas. Então isso é a fase de acabamento e refinamento de escultura, na verdade, né? Então a gente entra com a parte de polimento a partir de agora. Então a gente vai só puxar o brilho e lisura de superfície. Então se a gente trabalhar com uma multilaminada ou uma FF, a gente já vai ter uma lisura de superfície interessante. E no sistema da American Burrs a gente vai ter esse sistema novo, né, com as espirais. E esse sistema é um sistema um pouco mais assim fácil da gente trabalhar também, porque essa substituiria todo o sistema antigo, né, que é o padrão aí de resina composta. E tem aquela grossa, que eu acho legal também, mas aí depende do gosto de cada um, né? Aquela grossa, que é a mais de desgaste maior. Daí tanto faz. Então eu vou começar com essa, para facilitar, acelerar nosso trabalho aqui.
Então aqui basicamente a gente vai usar a grossa. Qual que é o legal, tá, desse tipo? Como o Paulo falou, na baixa rotação eu preciso fazer com que... Aqui eu estou no máximo, olha o barulho. E repara, se eu colocar no zero, ó, elas morrem, certo? Ela não gira mais. Se eu colocar para o outro lado, ela gira para o outro lado. Alguém entende isso? O pessoal mais antigo entende porque tinha aquele mandril com parafuso. Vocês são da época do mandril com parafuso? Se você girar do lado errado, voa o parafuso, não é isso, doutora? Esse lado está errado. É sempre desse lado, tá? Por quê? Porque é o lado correto, porque senão essa perninha aqui, ó, de cada espiral dessa, ela vai acabar voando, ó. Ó, olha a diferença, tá? Então, se eu fizer da rotação incorreta, eu vou forçar essa haste aqui, ó, e vai abrir, vai voar toda a haste, você vai ficar só com esse círculo aqui do meio no primeiro uso. Aí a culpa é de quem? É da Amanda. A culpa é nossa que não explicamos. Então, a rotação é correta. Lembra? O lado, né, de giro deve ser esse. Outra coisa importante, né, como o Paulo falou, a rotação, a velocidade de rotação deve ser a mais lenta que eu conseguir manter. Quanto mais grosso eu posso trabalhar com uma velocidade um pouco maior, quanto mais fino a velocidade deve ser a menor possível. Então a gente volta aqui no nosso modelinho. Ó, lembrando, relando, tá? Tá em dúvida da pressão que você vai exercer? Como o Paulo falou, testa no dedo. Opa, aqui está queimando, então deixa mais leve. Opa, aqui está pegando, deixa mais leve, e assim vai, tá bom? Então, ó, relando. Importantíssimo relar. Essas espirais são demais, porque eles são de uso universal, né? A gente vai conseguindo espalhar por toda a faceta ali, ó. Legal? Então aplicamos, ó, rapidão, não é uma coisa muito demorada. Como o Paulo falou, importantíssimo, a gente tem que lavar. Lava de uma sequência para outra, lava, seca. Como nós estamos em muito baixa velocidade, necessidade, né, real de polimento, de refrigeração, praticamente a gente não tem. Mas eu posso trabalhar com refrigeração também? Pode. Devo? Ah, precisar não precisa, não está queimando, né? Então, ó, aqui é a média, granulação média, que seria a granulação padrão já no kit novo, né? Então a gente já pode entrar com essa direto, ó. Relando, hein, pessoal, ó, relando. Eu já começo a ver algum brilho, olha que legal. Lógico, se eu estiver trabalhando com uma resina mais moderna, de carga mais nano, eu vou conseguir um resultado mais rápido. Com qualquer resina eu consigo um resultado bacana. Então nós vamos passar para o processo também de lavar e secar, novamente, sempre assim, tá? Para não misturar as granulações. E aí eu vou entrar com a de acabamento fino. Lembrando, acabamento fino, velocidade menor, em torno de 5.000 giros, tá? Então eu vou diminuir ainda mais a velocidade, relando só. E vamos lá. Ó, tá vendo que tá quase parando, ó, a borracha? Se eu pressionar para, é essa velocidade aqui, ó. Aumentar mais um pouquinho até, ó, pode ser, mas é essa aqui, ó. Ó, ela não pode queimar. E aí eu já começo a ter um pouquinho de finalizando com um brilho já na minha restauração. Eu não sei de vocês, para mim, clinicamente, já tá show. Como é que vocês fazem? Vocês pulam etapa, ah, não, tô com velocidade, quero velocidade, o paciente está me esperando, vou acelerar aqui para puxar brilho. Fala a verdade, vocês já fizeram isso? Aquele paciente exigente, está lá esperando, aí demorei para fazer a faceta, vou lá, olha lá, olha que legal. Ah, eu não gostei desse refinamento, volta um passo, faz o refinamento, né, de escultura e vem novamente, tá? Então lembrando, segurar no pé, ó, aumentou a velocidade um pouco, vai relar menos ainda, mas olha como é que eu já consigo uma bela qualidade de brilho. Olha que legal.
Gastou? Não gastou, porque o Paulo deu a dica de não pressionar. Legal? Não fica apertando, não é legal. Acabou? Não, não acabou. O que a gente pode fazer? Eu quero polimento de livro, quero aqueles polimentos ultra top gloss. Aí nós vamos entrar com feltro. Lembrando, feltro eu preciso que seja extremamente devagar, tá bom? Bem devagar. E aí eu vou colocar pouquinho de pasta, nada, tá? Nada de pasta mesmo, pouca pasta. Segredo, aplica a pasta. Eu aplico com a próprio feltro mesmo, mas é uma gotinha mínima, olha, que a gente vai trabalhar. Essa porção dá para fazer a boca inteira. Eu vou aplicar aqui só para vocês verem. Então, primeiro, qual que é o segredo da pasta? O que acontece? A gente coloca a pasta, espalha na roupa inteira do paciente e no dente fica pouco. Acontece isso. Falo, por quê? Já viu que a gente é meio muquirana, né, Paulo? Então, o que a gente faz? Espalha primeiro nos dentes, a quantidade de pasta. É a granulometria que vai me dizer, olha... Como o Paulo falou, dá para fazer praticamente boca inteira com aquela gota. Vai relar só. Então, primeiro aplica. Quem é do interior aí passava vermelhão no chão, sabe disso. Quem é do interior passava vermelhão no chão. Primeiro você aplica a cera, espalha, porque senão ia para as paredes e tomava bronca. Não era assim? Então, devagarinho. Agora, super light, super leve. Super leve, relando, aí o brilho, aí a mágica começa a aparecer. Isso aqui, pessoal, para quem quiser fazer aqueles polimentos de livro, e para quem, relando, você pode ver, todos os professores relam, e a gente salienta muito isso, relando. E o que é legal? Geralmente, na manutenção, a gente vai fazer só isso, feltro e pasta de polimento. Passa uma lixinha, feltro, manutenção com as pastas de polimento. Olha que legal. E aí realmente ele vai puxar aquele brilho reluzente. Legal? Difícil fazer? O pessoal fala, né? Eu nunca consegui fazer. Não, porque a gente força muito. Queima a superfície da resina, destaca aquela superfície, na outra sessão o paciente não vem já sem polimento. Lembrando, resina composta depende da qualidade da resina. Se você polir um tijolo, ele nunca vai ficar tão liso. Então depende da qualidade também do material que você está trabalhando, tá? Quem é muito caprichoso, né, o Paulo, por exemplo, então ele vai pegar essa pasta também, vai molhar essa pasta e vai fazer o polimento com fio dental ou uma fita matriz. Molha com a pasta e nós vamos fazer o polimento acabamento só para fazer aquela última checagem, se não tem degrau, se não está desfiando o fio. Está desfiando. Volta com o bisturi, vai lá, tira o degrauzinho com o bisturi, volta com a lixinha média ou a fina, né? Eu geralmente entro com a fina. Eu coloco no dente vizinho, né? E depois dá aquela torcida lá para ele entrar no lugar correto e depois vai com o polimento do lado correto. Então vai lá, dá o acabamento, depois vem com essa pasta novamente na região interproximal. Então nessa parte aqui desse polimento proximal, eu gosto de fazer assim, às vezes eu usando essas tiras de lixa, a mais fina, a que eu já usei, a que já desgastou um pouquinho, né? Tirou aquela parte de diamante, ali eu coloco a pasta. Esta pasta de 0,5 micras, tá? Que é a pasta mais fina que tem no mercado, né? Coloco ela ali e essa tira, ou então um fio dental. Vocês conhecem um fio dental da Oral-B, Pro Saúde? É um fio, mas que parece uma fita dental. É mais largo um pouquinho, ele é mais né, Paulo? largo, também é legal, tá? Mas normalmente assim, eu pego as fitas usadas, a tira que eu já usei, já não está praticamente com pouco corte, que eu vou colocar a pastinha e usar.
Então lembrando, eu tenho pasta de polimento de 1 micra de 0,5, eu posso fazer a sequência? Posso. Se você usar as borrachas, você pula essas etapas, tá? Então dependendo do que você estiver fazendo o polimento, nós vamos escolher a pasta. Só que essa é a que mais dá brilho aí no resultado final para vocês.